Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, tem novidades do São Paulo dentro e fora de campo. Tem lista de dispensas. O clube tá mirando e sonhando alto, hein? Douglas Costa, Ferreirinha e Pedro. O conselho mudou o estatuto do clube e a gente precisa falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Foi uma noite importante para o São Paulo Futebol Clube, para o que vem na sequência em relação aos próximos anos na administração do clube. Mas antes, deixa eu falar de mercado da bola, porque o São Paulo está se movimentando, precisa fazer uma reformulação. Aquela ideia de apertar os cintos e de que não haveria investimentos, ela foi rechaçada na medida em que Rogério Ceni e Muricy Ramalho só ficaram no São Paulo por conta da promessa de novas contratações, de montar uma equipe competitiva e de não ficar brigando para não cair, não ser rebaixado na temporada que vem. Com isso, o São Paulo vai ser obrigado a fazer algumas contratações. O Rogério Ceni já está indicando alguns atletas, não vai ter tanto dinheiro assim. O São Paulo continua com uma dívida altíssima e com seus problemas financeiros cada vez mais complicados. Por isso, o presidente Júlio Casares busca um investidor para poder organizar a casa, como outros tantos clubes estão fazendo. Nesse momento, vamos por partes. Vamos começar pela lista de dispensa, que ainda não tem nomes revelados, mas a gente sabe quais são. Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui não muito recente, no meio da temporada, dizendo que o São Paulo precisava se livrar, é um pouco forte o termo, né? Mas dispensar para que eles sigam a sua vida, a sua caminhada, alguns jogadores que não deram certo no clube ou já encerraram o ciclo ou já não tem mais o que agregar. Você precisa oxigenar. O São Paulo precisa fazer isso urgentemente. Os garotos de Cotia que receberam oportunidades e que foram até bem no Paulistão, por exemplo, não conseguiram ter a mesma sequência positiva no decorrer da temporada. Alguns não aproveitaram a chance. Alguns não entenderam que estão vestindo a camisa do São Paulo Futebol Clube e pareceram jogadores acomodados. Esses atletas, especialmente aqueles que têm mercado, o São Paulo vai tentar negociá-los, evidentemente. Outros, eles não têm mais condições de vestir a camisa do clube. E aí eu cito três, como citei anteriormente, e que estão nessa lista não de dispensas, mas de possíveis negociações. Como o lateral esquerdo Reinaldo, apesar de ser líder de assistências, é um jogador que, na minha opinião, ele alterna muito bons e maus momentos e já passou do ponto de seguir a sua vida e o São Paulo sem ele. O Vitor Bueno, por exemplo, né, que foi adquirido pelo São Paulo, que quando foi contratado por empréstimo até teve uma boa participação, depois quando foi comprado nunca mais deu a mesma resposta. E o Pablo, né, que tem apesar de acho que ter terminado como artilheiro do time na temporada, impressionante, mas ele não consegue ter uma sequência positiva, se inviabilizou com o torcedor, foi alvo de muito dinheiro, né? O São Paulo gastou muito nele. Então, assim, se o São Paulo conseguir negociar, vai um abraço. Entre outros atletas, né? Um deles já se despediu nesta sexta-feira, foi o Lobo Benítez. Martim Benítez, argentino, que está voltando para o Independiente. O São Paulo não exerceu o seu direito de compra, até porque era um valor muito acima, e o Benítez realmente não conseguiu ter uma sequência por conta de problemas físicos, que até hoje a gente não entende, porque fisicamente, ao que parece, ele estava bem, ele não é um jogador veterano e não conseguia jogar 90 minutos, não era escalado pelo Crespo. O Rogério Ceni, quando chega, escala ele imediatamente como titular e na sequência ele não consegue e tecnicamente fez a diferença em várias partidas, foi o craque do Campeonato Paulista, tirou o São Paulo da fila também, foi protagonista nessa conquista do estadual, mas depois não conseguiu e o São Paulo precisava dele. O São Paulo careceu muito da ausência de um meia articulador que fizesse o que ele fez enquanto esteve em campo saudável, mas ele não conseguiu desenvolver na sequência e por isso se despediu do São Paulo. Outro que caiu muito de produção foi o Emiliano Rigoni, né? Que só jogou com o Crespo. Depois que ele saiu, coletivamente também o time acabou caindo muito no segundo semestre, né? O São Paulo vai ter que repensar muitas coisas para a temporada que vem. E tá de olho em alguns atletas de peso. Nessa lista de reforços tem o nome do Pedro. O Pedro, atacante do Flamengo. Só que é interessante, porque a notícia ela já vem assim. O São Paulo coloca o Pedro no topo da lista, mas sabe que é inviável. Mas eles vão tentar. O que é tentar?
é conversar, ver se há possibilidade. Às vezes o cara quer mudar de ares, não está sendo aproveitado no Flamengo como deveria, porque lá o Gabigol é titular. Tem uma multa, obviamente, né? O Flamengo pagou muito caro no Pedro, tá pedindo pelo menos 45 milhões de reais para poder liberar o jogador. Será que o São Paulo vai investir isso nesse atleta? Vai ter que ter um investidor também. Mas a gente sabe que é muito difícil tirar o Pedro do Flamengo. Pedro é um jogador valorizadíssimo, seleção brasileira, futebol europeu, jovem ainda, que não é titular no Flamengo por um detalhe, né? Porque o Gabigol no Flamengo pode não ter tido destaque na Europa, pode não ser o mesmo na seleção brasileira. No Flamengo a gente sabe que ele corresponde muito bem. Embora, para muitos, o Pedro deveria ser o titular. Enfim, agora vamos para a realidade. Se o Pedro é muito difícil, o Douglas Costa, eu diria para vocês que está tendo conversa. Só que tem um outro detalhe. O Denis Abraão, vice de futebol do Grêmio, que já tinha descartado a permanência do Douglas na temporada que vem, até pelo valor, pelo que ele custa, e o Grêmio terá uma queda abrupta nas suas receitas, já mudou o discurso um pouco, dizendo que na semana que vem vai conversar com o empresário dele para ver se ele permanece ou não. Ainda assim, a possibilidade da manutenção do Douglas Costa no Grêmio é muito difícil, até porque ele se inviabilizou com a torcida. E o São Paulo quer muito contar com o Douglas Costa e está buscando um parceiro para bancar essa contratação, especialmente o salário dele, que é entre 1.200.000 e 1,5 milhão de reais por mês. Já dei minha opinião aqui, acho que é um jogador que tecnicamente é muito bom, mas convive com lesões e mostrou uma falta de comprometimento tremendo com o seu clube do coração, que é o que ele diz ser o Grêmio, no caso, na última temporada. Será que o São Paulo precisa de um jogador como esse? Fica a questão, mas vai tentar contratar o Douglas Costa. Outro jogador que o São Paulo mira, essa informação ela ainda está incipiente, ela ainda está no campo das conversas, sondagens de possibilidade, tá, gente? É Ferreirinha. Ferreira, atacante do Grêmio, 24 para 25 anos, aquele extrema desequilibrante, como diz o técnico Tite, que tem mercado. O Grêmio acabou renovando com ele no último imbróglio de renovação com o jogador, teve que aumentar o seu salário para aumentar a multa rescisória, então também é um jogador que onera a folha. Seria importante na Série B? Seria, mas ele também quer uma projeção maior, quer disputar a Série A, e o São Paulo se interessou muito por esse jogador. Vamos ver se dá negócio. O Rogério Ceni indicou outros atletas do Fortaleza, como o Ronald e o Romarinho, que ainda não avançaram, né, nessa negociação. E o mais recente é o caso do Fernando Sobral, esse que pertence ao Ceará, mas também muito bem observado pelo Rogério quando treinava o Fortaleza. Fernando Sobral vem de 2 temporadas muito boas, a de 20 melhor que a de 21, mas ainda assim um meio-campista de muita capacidade, chegada à frente, de muita marcação, de organização de time. Curiosamente, por um setor em que o São Paulo tem muitos jogadores. Então, eu não sei até que ponto o São Paulo precisa desse atleta, mas a informação é que há um interesse também no Fernando Sobral. Vamos para fora de campo, porque o São Paulo, nesta noite, teve uma reunião online do seu Conselho Deliberativo e aprovou algumas medidas importantes, interessantes e preocupantes. A primeira delas, reeleição para presidente, algo que não tinha no São Paulo, que foi aprovado numa mudança na gestão Leco, em 2017, pois agora volta, a reeleição volta. O Júlio Casares chegou a fazer promessas de campanha que não concordava com a reeleição, pois participou desse movimento, determinando que a reeleição para presidente devesse acontecer. Ele, que será o presidente até o fim de 2023, agora poderá ser reeleito por mais 3 anos. O mandato para conselheiros para 6 anos e com reeleição ilimitada. Ou seja, o São Paulo ele já não tem uma participação do sócio na eleição para presidente. Quem elege o presidente são os conselheiros. Quem elege os conselheiros são os sócios, perfeito? Só que esses conselheiros, que são 260, eles continuarão mandando no clube e tem metade deles, ou mais da metade, 160, se não me engano, vitalícios. Então, se você pegar os 260 conselheiros e fizer uma votação, a maioria de vitalícios, eles podem, inclusive, determinar os rumos do clube.
É isso que o São Paulo está cada vez mais restringindo, cada vez mais decidindo a partir de agora. Redução no número de conselheiros, porque houve uma proposta, né, para reduzir de 260 para 200, ela foi reprovada, ela não foi aprovada. Agora tem dois trechos aqui que são muito preocupantes. Fiscalização para quem ameaçar integridade moral ou harmonia social. Ou seja, quem se manifestar contra, aparentemente, será limado do processo. Isso flerta com coisas muito preocupantes, ainda mais num clube de futebol tão grande como o São Paulo. E não tem nada a ver com democracia, esse tipo de coisa. E a última aqui, conselheiros ocuparem cargos na diretoria. Atualmente o Carlos Belmonte já é um conselheiro e é o diretor executivo. Diretor executivo não, esse é o Rui Costa, mas ele é um vice de futebol, ocupa um cargo no futebol sendo um conselheiro. Isso faz com que estes conselheiros, integrem as decisões mais importantes do clube, que é o departamento de futebol. Então o São Paulo está virando uma casinha, né? Digamos, uma comunidade, uma irmandade muito fechada. E isso é muito preocupante porque o São Paulo tem uma torcida gigante, imensa, que poderia participar mais do processo e está cada vez mais distante disso. Então o São Paulo cada vez mais se afasta do seu torcedor com essas medidas. Preocupante, para dizer o mínimo. Comenta aqui o que vocês acharam disso tudo, dessas notícias do Tricolor. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!